Desde sua concepção, o termo Ifá brasileiro é um termo que vem gerando muita polêmica. E é disso que esse vídeo vai tratar logo após a vinheta de abertura. Não sai daí não. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. A ideia de um Ifá brasileiro, ela já pode ser contemplada, né, ou vislumbrada, né, no final dos anos 80 para o início dos anos 90, com a segunda diáspora africana para o Brasil. Junto com essa diáspora, um termo aparece muito forte, muito sem sentido, né, que é o termo reafricanizar. E a questão aqui é, reafricanizar o que se foram africanos, né, de pelo menos 3 ou 4 gerações anteriores a dos africanos dos 80 e dos 90, quem fundou e instalou os cultos no Brasil? Duas palavras respondem a essa pergunta. A primeira é ignorância. A segunda é desprezo, né? Ignorância porque ninguém é obrigado a saber de tudo, e até aí tudo bem, dos males o menor. Mas no momento, né, em que esse nativo africano ele, 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 ele entende, né, ele passa a saber que foi um ancestral dele, um antepassado dele, que fundou o culto no Brasil, a postura desse indivíduo deveria ser, né, o que que meu avô, meu bisavô, meu tataravô, tá, meu pentavô deixou para vocês aí. Como é que isso está organizado? O que que eu posso ajudar? No sentido de que esse indivíduo ele detém a priori o domínio do idioma e conhece os materiais, né? Vamos pegar aqui só o culto de Orixá como exemplo. Ele conhece todos os materiais ali que estão envolvidos, né, nesse culto, né? Então, de fato, esse indivíduo pode ajudar. O problema é que esse indivíduo ele não toma essa postura, né? Ele vem com o pé na porta. E aí onde entra a ideia do desprezo, né? Porque a situação, perdão, a situação que eu acabo que eu acabo de sugerir, tá? Ela não ela não se justifica porque todo mundo sabe, né, tanto brasileiros quanto os africanos, né, Nagô e Yorubá, sabem dessa relação Brasil-África. Eles conhecem, todo mundo conhece. Nós sabemos de lá e eles sabem daqui, nós sabemos, nós temos essa relação, né? Então a ideia de ignorância aí, né, eu coloquei só para dar uma dourada na pílula, mas efetivamente esses indivíduos eles sabem, né, que essa relação acontece, eles sabem que foram os ancestros deles, os antepassados deles, quem fundou, né, quem instalou, né, o culto no Brasil, mas ainda assim eles desprezaram isso, né? E alguns deles vêm desprezando até agora, né? Colocando essa ideia de que o brasileiro fez errado, né? Que precisa jogar fora, né? O pé na porta, né? Tá tudo errado, né? Vamos começar de novo, né? Porque eu sou nativo, logo sei mais que vocês. Isso na prática não é o que se vê, tá? Não é o que se vê.
e aqui eu vou pegar uma informação de bastidor, e essa informação dá conta de várias bobagens, várias besteiras que são feitas aí em nome desse purismo africano, que só existe no teatro mental, né, de algumas pessoas. Na prática, não necessariamente é desse jeito. Para você entender, né, essa ideia de que na prática a coisa se movimenta de outra maneira, eu vou para um exemplo. Eu estava em casa, a certa ocasião, o telefone tocou, né, era um babalô que estava fazendo um jogo, e cujo o oráculo não acatou, né, não aceitou nenhuma das obras que estavam lá escritas, né, no tratado, nos tratados que ele dispunha lá para o momento. Nem africano, nem cubano, nada, não tinha, né? O oráculo não pegou nada, não, a obra não é nenhuma dessas aí, tá? Diante de tal impasse, né, onde ele me liga, me fala o Odu, a profecia, a entidade que receberia a oferenda. Eu penso por alguns instantes e sugiro para ele um alguidar, alguns elementos dentro, uma garrafa de cachaça e uma vela a ser feita, a ser ritualizado na linha do trem, né? E ele pergunta, né, ao oráculo, né, se a obra era essa. Para quem é babalô vai entender o que eu vou dizer, né? O oráculo responde com um babaiobe, tá? Que é um sim absoluto. E o mais interessante dessa experiência foi quando esse babalô pergunta para mim em qual tratado, né, eu tinha essa obra, né? E eu revelo para ele, não, cara, isso é coisa do Brasil, tá? Foi um Ogã, né, um Ogã muito velho aí que me ensinou isso uma vez para essa entidade, né? E assim que você falou, né, do jogo, Odu, profecia aí, a entidade que receberia, isso me veio logo à cabeça, né? Então, se Fá está dizendo que a obra é essa, vai lá, vai resolver o problema aí do seu cliente. Bom, aí eu penso que a partir desse ponto, né, fica muito fácil entender, fica muito fácil compreender, né, o conceito do Ifá brasileiro, né, partindo dessa premissa, né, onde nós temos aqui o africano instalando, né, o culto, né, no Brasil, e essa experiência que eu acabo de relatar para vocês. Nós observamos que existe aqui um processo, né, de validação, né, a partir dessa instalação. E isso nos remete aí a um assunto que eu vou tratar mais adiante, né, que tem a ver com a teologia de Ifá. Eu vou colocar para vocês aí o gráfico, né? Esse gráfico está até na abertura, né, esse gráfico está até na abertura das entrevistas, né, a abertura oficial aqui do canal, porque esse gráfico não foi inventado, né, pelo Ifá brasileiro, né, isso precisa ficar claro. Esse gráfico ele foi observado, né, pelo Ifá brasileiro, que mostra uma simbiose, que mostra uma interação, né, entre os 4 cultos principais, né, do sistema de crenças religiosa dos Yorubá. Já observado no candomblé, tá? O próprio candomblé já mostra isso no processo dele, né, principalmente no processo iniciático. E é um assunto que eu vou tratar com meu irmão de Ifá, Marcos Arino, Babalô Marcos Arino, por conta de que ele, né, nós dois, né, observamos essa ideia, nós dois estamos imbuídos, né, desse processo do Ifá brasileiro, que se opõe, né, se opõe de maneira drástica, né, a essa tentativa de apartheid, essa tentativa de segregação, né,
a essa tentativa de anular, tá? Essa tentativa de anular aquilo que foi construído aqui, né? Porque não é uma questão, definitivamente não é uma questão, né, de quem é melhor, de quem é maior, de quem é pior, tá? É uma questão de processo, né? Existe um processo, né? Esse gráfico ele deixa isso muito claro, né? Esses 4 cultos, né? Eles são independentes, né? Mas eles têm interdependências, né? E diante dessa constatação, tá? A gente observa que é bem complicado, né? É contraproducente, né? É um desserviço, eu acho que o termo é esse, é um desserviço, essas ideias, né, de joga tudo fora, esse aqui é o original, o de vocês não serve, né? Isso é completamente contraproducente, tá? Vou mostrar para você aqui o gráfico aqui, né? Vou dar só uma como é que se diz, né? Eu vou dar só uma pincelada, tá? Para vocês entenderem do que se trata isso, entender esse processo, né, simbiótico, né? Onde cada coisa tem seu lugar, mas essas coisas interagem, tá? E eu penso que esses discursos totalitários aí, né, de estrangeiros, eles desprezam isso, né? Meio que desprezam isso, né? Isso é completamente, de novo, contraproducente e um desserviço para o sistema de crenças religiosas de maneira geral. Se vocês observarem no gráfico, né, no núcleo, você tem o indivíduo, tá? Você tem um indivíduo cercado pelos 4 grupos de entidades, né? Ori, Yami, Egum e Orixá. E é assim que esse processo acontece, né? São 4 cultos diferentes, né? Onde está Ori, você lê aí Fá, né? Porque o Babalaô ele é o cuidador, né? Ele é o sacerdote de Ori por excelência, né? Assim como as Yalodê, né? São as cuidadoras de Yami, das coisas que envolvem Yami. Os Ogé, né? São os cuidadores de tudo que envolve o culto aos Egum. E os Olorixá, cuidadores aí de tudo que envolve os orixás de maneira geral. Ou seja, são 4 especialidades, são 4 especialistas. Isso diz pra gente que essa ideia do sacerdote bombril, esse cara que acredita, né, que pode transitar entre os 4 cultos de maneira integral, é só uma, como eu vou dizer, é só mais um teatro mental de alguém que não entendeu esse processo, de alguém que não entendeu esse gráfico. E até, né, que nós, aqui do IFA brasileiro, revelemos, né, esse gráfico, se tinha até desculpa, tá? Para que esse processo não fosse entendido. A partir de agora, a partir desse momento, você que está assistindo aí, que tem potencial a sacerdote, seja de Fá, seja de Yami, seja de Egum, seja de Orixá, né, já entendeu, né, ou passa a entender que quando você for exercer o seu sacerdócio, você tem aí a sua especialidade, uma das 4, e você tem essa zona marrom, que é um, como é que eu vou dizer, é um espaço, um espaço de trânsito livre. Se nós pegarmos aí um exemplo, né, hipotético, numa consulta, né, num jogo, né, eu sou um babalaô,
né? Minha situação é com Ori, mas estou lá no jogo e aparece uma questão com o Yamin, tá? Eu dentro dessa área marrom aí é um espaço de trânsito livre, até onde eu posso ir, tá? Eu só posso ir até o limite dessa faixa marrom, né? O mesmo serve para Egum, o mesmo serve para Orixá. Eu não posso avançar, né, para além desse limite da faixa marrom, dessa interseção, né? A gente vê nessa faixa marrom uma interseção, né? É o que une todos os cultos. Eu não posso avançar, né, para além dessa faixa marrom, porque a partir dela nós temos aí o domínio do especialista, tá? E é complicado, né, quando um indivíduo acredita que ele tem, ele não entende esse processo, ele não entende esse gráfico dessa maneira, ele não entende o funcionamento do sistema de crença dessa maneira, ele acredita de fato que pode, né, de maneira integral, tá orbitando aí dentro dos 4 cultos, né? Esse indivíduo vai conseguir promover muito problema por causa dessa atitude. Um outro fator importante no que toca a esse gráfico, né, e por que o indivíduo está no meio dele, é porque são 4 coisas comuns. São 4 pontos aí bem comuns, né, a qualquer indivíduo. Ori, todo mundo tem. No que toca aí a Mi, né, tem uma parte interessante, né, nessa história, né, nessa descrição do culto de Yamin. Aqui eu sou obrigado a entrar num outro sistema de crença religiosa para mostrar como isso é tão comum, né, como ter cabeça, né? Então vamos lá de novo. Ori, todo mundo tem. No que toca aí a mim, você está falando aí de útero, tá? Todo indivíduo passou pelo útero para chegar, né, na Terra. E esse a parte, né, do sistema de crença religiosa do vizinho, né, tem a ver com a história de Jesus, né? Até esse cara, né, passou pelo útero para chegar aqui, né? Tem todo aquele mistério que envolve ali o nascimento, concepção, né? Ele foi concebido pelo próprio Deus, a história, né? A mitologia deles. Foi concebido pelo próprio Deus, né? O pai, né? José, né? O pai carnal, né? Não teria tido conjunção carnal com a esposa, e esse indivíduo ainda assim foi concebido, mas, né, ele precisou passar pelo útero, né? Isso mostra a importância desse culto, tá? Marca aí a importância desse culto. Seguindo, nós temos aí o culto a Egum. Nós somos porque eles foram, né? Está falando de antepassado, está falando de ancestral. Nós somos aqui hoje porque eles foram. E orixá, todo mundo tem um orixá envolvido, tá? Relacionado a ele. A própria terminologia, né, orixá, sugere algo intrínseco, né? Algo que está dentro, é algo que vem de dentro para fora. E é interessante essa apreciação do orixá, né? Vou fazer uma parte aqui no orixá, porque nós observamos que, nesse sentido, não existe uma incorporação, né, com o orixá, para as pessoas que incorporam. Existe uma excorporação, é um neologismo, né? Porque se é de dentro para fora, tá? Se é intrínseco, né? E isso tem a ver com essa parte, né, do tronco do ser humano. Não existe de fato uma incorporação. Incorporação é aquilo que vem de fora para dentro, né? O orixá, no caso, ele é de dentro para fora. Então, só aí nesses 4 cultos nós observamos que, e eu penso que foi isso, né, que os nativos lá deixaram de observar, ou negligenciaram, não sei, né?
Eles deixaram de observar essa, essa simbiose, essa relação, tá? Essa relação que mostra que não tem nada estancado aqui, tá? O fato do primitivo africano, né, que observou lá o culto, né, ou esses quatro cultos se mantiveram, né, separados. Tá? Isso não significa que Ori resolva todas as coisas, que Yamin resolva todas as coisas, que Egum resolva todas as coisas, que Orixá resolva todas as coisas. Não. Porque cada um tem uma questão específica a tratar. Tá? O fato de você não saber que isso é desse jeito não significa que a coisa não funcione dessa maneira, ou seja, de maneira interdependente. Tá? Você pode ir a Egum fazer o pedido a Egum, por exemplo. Mas se esse pedido está fora da seara de ação dele, ele vai recorrer a quem de direito. Ok? E nesse sentido, a inobservância, né, desse processo pode ser aí ou pode estar aí a raiz, né, dessa ideia totalitária, dessa ideia de dominação. Né? É um processo político, é um processo sociopolítico. Tá? Eles abandonam o viés metafísico-religioso, né, em prol dessa dominação sociopolítica, dessa dominação cultural. Tá? Que quando nós olhamos e observamos aí de maneira muito mais atenta como o processo funciona, observamos que, olha, isso que você está falando aí não tem sentido. Tá? Você pode dominar o idioma, você pode dominar todos os insumos, né, que envolvem aí os sistemas de crença religiosa, mas no que toca a essa estrutura, né, e isso hoje está ficando claro aqui para a gente, foram nós aqui, os estrangeiros, que observamos isso. Tá? E observamos, porque o processo já funciona assim desde aí. Tá? Funciona assim desde aí. Chegou no Brasil o processo iniciático do candomblé. Né? Eu não posso falar pelo Batuque, pelo Nagô, que eu não sei, mas eu penso que não seja diferente. Né? Pode sofrer uma alteração aqui, outra ali, mas eu penso que o processo seja tal e qual. Você tem lá o início do processo com atendendo o Egum, né? Você tem o processo atendendo ali a Exu e a Mi, o Ipadê, tá? Ele é um processo que mostra isso muito claramente. Você tem o Bori, né? E só após o Bori você tem lá a interação com o Orixá propriamente dita. Né? Ou seja, os quatro cultos estão aí representados. Tá? Eu não estou inventando isso. A prática mostra isso. O que está sendo dito aqui, né? O que está sendo colocado aqui, o que está aparecendo de novo, né, nessa história aqui, é esse gráfico. Né? Ou seja, conseguimos desenhar o processo. Tá? Nós conseguimos desenhar um processo para organizar a cabeça. Né? Uma vez que você entenda esse processo da forma como está aí, você entende que você tem limite, né? E você entende que existe essa interdependência. Tá? Entre os cultos, entre os sacerdotes, porque esse grupo de entidades, apesar de separados, né, tem nós, humanos, como o objeto unificador deles. Né? Afinal de contas, os quatro grupos, né, como vocês já puderam observar, eles estão presentes, né, em nós. Mas é um tema que eu vou voltar, né, de novo, falando com o meu irmão Marcos Arino, porque nós vamos pular dentro desse gráfico aí e destrinchá-lo melhor, esclarecê-lo melhor. Tá? Para que o futuro, né, do sistema de crenças religiosas nosso,
o sistema de crenças religiosos dos Yorubá, fundamentalmente, né? É, os futuros sacerdotes do Brasil, seja Babalaô, seja Zé Alodê, seja os Ogé, seja os Olorixá, não caiam de novo, né, em alguns erros conceituais do passado. Né? A finalidade é o esclarecimento e que esse negócio tenha tenha progresso. Tá? E esse gráfico aqui, ele mostra isso, né? Esse progresso no que diz respeito a entender como o sistema funciona. Tendo dito isso, eu penso que eu já possa encerrar por aqui, né, a ideia do conceito do Ifá brasileiro, que não tem por finalidade abrasileirar Ifá, né? Como eu tenho informações, né, de alguns babalaús iniciados pela tradição afro-cubana, quando voltaram para o Brasil, colocaram na mojuba deles pombagira, caboclo, preto velho, e não é isso, tá? Não é isso. Assim como há informação também de sacerdotes aí que estão marcando Odu, né, em Ibá de pombagiras, caboclos, preto velhos, etc. E também não é isso, tá? O nome disso é jalapa com batata, tá? Nitidamente o indivíduo está se apropriando, né, de uma matéria que não é dele, porque esse indivíduo que marca Odu, ele não é babalaô, tá? Via de regra, ele não é babalaô. Babalaô não faz isso, tá? Então o que a gente observa é que são indivíduos se apropriando, né? A gente está falando aqui, eu estou falando aqui muito claramente do sacerdote Bombril. Ele pensa que é jalapa com batata, né? Aquele gráfico, ele pensa que é jalapa com batata, não é. E promove essas anomalias, tá? Ele já marca o Odu, que é uma coisa que ele não pode fazer, ou seja, ele ultrapassa aquela linha, né, da zona marrom lá, do gráfico, e promove, né, essas bobagens aí. Então fica muito claro, né, a partir dessa apresentação do que trata o Ifá brasileiro. Tomando aqui ou parafraseando uma fala do meu iniciador, ele diz o seguinte, abre aspas, o babalaô precisa aprender a respeitar o céu do Brasil, fecha aspas. E é exatamente isso, o Ifá brasileiro é isso, tá? O Ifá brasileiro respeita o céu do Brasil, tá? O Ifá brasileiro entende que o antepassado e o ancestral, ou o ancestral, né, do indivíduo brasileiro, carrega com ele característica dessa terra, tá? E isso tem que ser tratado de maneira personalizada e adequada, ok? Essa ideia de querer, de tentar, né? De tentar pegar princípios, né, da cultura, né, ou da terra africana e trazer para cá na íntegra para tratar nativos do Brasil, né, é uma bobagem. Assim como o de Cuba, né, é uma bobagem isso. Porque o incomum, né, de fato, entre Brasil, Cuba e África, né, nós só temos aí os 4 elementos, tá? Ar, fogo, água e terra, e nessa ordem, né? Saindo daí, é tudo muito personalizável, né? Cada caso sempre vai ser um caso, e qualquer coisa que tente contrariar ou contradizer isso, tá? Tem que ser observado com muita cautela, tá? Qualquer um que tente modificar isso tem que ser observado com muita cautela, tá?
Eu fico por aqui, lembrando que vem aí a entrevista com a Yalodê, tá? A sacerdotisa de Ami, desmistificando, esclarecendo uma série de questões, tá? Para os interessados aí. Fundamentalmente, a participação dos homens nesse culto, tá? Fique esperto aí que já já essa entrevista está pintando por aí.